Obrigada pelo retorno, Mandinha. Ótimo, ótimo. Bom, vamos começar, que a aula está sendo gravada já, então quem não conseguir entrar agora no link que a gente arrumou, consegue assistir depois, que nós vamos colocar na nossa plataforma também. E para quem já está aqui para a nossa aula de hoje, eu queria saber o que que vocês já sabem sobre dermatite seborreica, o que que vocês já escutaram falar sobre esse tema, se vocês já atenderam algum paciente com essa questão da dermatite seborreica também, me contem aí um pouquinho antes da gente começar, que é bom que dá tempo de mais gente ir entrando. Ninguém atendeu um paciente com dermatite seborreica já na vida? Ninguém pegou esse desafio? Ah, episódio esporádico. Perfeito. Na verdade, eu escolhi, né? Eu quis trazer esse tema aqui pra gente. Um dos meus objetivos foi justamente pelo fato da dermatite seborreica ter aumentado demais os casos que têm aparecido no consultório. E uma questão que eu vejo, assim, acontecendo, né? Até das perguntas que às vezes vocês me mandam e tudo aparecendo, é o profissional não saber diferenciar se aquilo realmente é uma dermatite seborreica ou se é algum outro tipo de descamação. Então, a Pamela está compartilhando aqui que foi, ela atendeu um paciente, né, com esse quadro e falando que por conta de mudança de trabalho, exposição ao sol, e na verdade a dermatite seborreica, ela pode ter aí uma correlação com a exposição solar, mas esse não é o fator desencadeante dela. Então, eu quis trazer esse tema para a gente justamente aprender a diferenciar um tipo de descamação da outra. Isso para a gente é assim, importantíssimo. Por quê? Porque descamação não é tudo igual. Descamação não é tudo a mesma coisa. E a gente precisa saber identificar. Porque uma caspa é diferente de uma dermatite seborreica, que é diferente de uma dermatite de contato, que é diferente de uma dermatite irritativa, que é diferente de uma dermatite alérgica, então, que é diferente de uma psoríase. Então, às vezes, o que eu vejo acontecendo muito na prática é essa confusão no interpretar os sinais clínicos. E aí, na hora que faz essa interpretação equivocada, acha que o paciente tem uma condição que, na verdade, não é a condição que ele tem. E embora todas essas descamações que eu citei para vocês, né, sejam descamações muito parecidas fisiologicamente, né, macroscopicamente falando, elas têm características de fisiopatologia diferentes. E aí, na prática, quando a gente trata isso como sendo a mesma coisa ou como condições, né? Uma descamação de caspa sendo uma dermatite seborreica ou uma psoríase sendo uma dermatite seborreica, a gente acaba não conseguindo entregar um resultado no paciente, principalmente no longo prazo. Então, às vezes, a gente coloca a nossa prática clínica até numa situação muito difícil e às vezes o que acaba acontecendo é que o paciente retorna com essa condição pior no longo prazo. Então, quando a gente fala nas três descamações que mais aparecem no consultório hoje, pensando nos problemas capilares, nós temos a psoríase, nós temos a pitiríase simples, que é um dos nomes técnicos para a caspa, e nós temos a dermatite seborreica. Dentro da pitiríase, né, que é a caspa, que é essa segunda imagem aqui,
Nós temos vários tipos de descamação, de formatos que essa descamação da caspa pode acontecer. E a caspa, quando ela não é manejada, ela pode sim ser um quadro inicial de dermatite seborreica. Então, quando eu penso na descamação da caspa, ela é aquela descamação que ela é restrita ao couro cabeludo. Então, ela não atinge outras partes do corpo. Então, quando a gente olha para essa imagem aqui, a gente vê uma casquinha pequena, esbranquiçada, que vai se desprendendo ao longo do fio de cabelo. E é aquele tipo de descamação que o paciente fala assim: ah, tá caindo na minha roupa, tá caindo na mesa onde eu trabalho, eu fico sem graça por causa disso, porque as pessoas acham que é sujeira. E normalmente essa caspa vai acontecer por resquício de produto deixado ali no couro cabeludo. E pode acontecer também por excesso de calor e pode acontecer por ausência de lavagens adequadas. Então, quando a gente entra nesse contexto, a caspa pode aparecer. E quando essa caspa não é tratada, ela pode acabar obstruindo ali o ducto do folículo piloso e isso desencadear uma dermatite seborreica. Então, isso gerar um ambiente ali de oclusão, a gente não ter as trocas com o meio acontecendo e a gente favorecer a proliferação do malacésia, que é o fungo responsável por causar a dermatite seborreica. E aí, quando a gente entra no cenário da dermatite seborreica, a gente já está falando dessa descamação aqui da terceira imagem, que é uma descamação que a casca é mais grossa, aderida ao couro cabeludo e amarelada. Então, esse amarelamento é em função aí da oleosidade, que fica descontrolada diante da proliferação do malacésia. E já quando a gente olha para a psoríase, que é essa primeira imagem aqui, a psoríase, ela já é um tipo de descamação que ela não solta, ela é bem aderida no couro cabeludo. E ela acontece, ela pode acontecer no couro cabeludo como um todo, mas ela acontece principalmente em regiões de extremidade. Então a gente vê aqui atrás das orelhas, aqui na região de linha de implantação do cabelo, na região da nuca, e ela tem uma descamação com um caráter mais ressecado. Então formam-se escamas ali no couro cabeludo, que são escamas prateadas. Então, quando a gente analisa macroscopicamente, nem sempre a gente consegue fazer essa diferenciação se a gente estiver principalmente em um grau muito inicial. Mas microscopicamente, a gente já consegue fazer essa diferenciação. E junto dessa descamação da psoríase, a gente vai ter um fundo avermelhado, que significa inflamação, processo inflamatório. Essa psoríase, o paciente normalmente já vai contar um histórico prévio pra gente, e junto dessa psoríase, a gente tem também a manifestação em outras partes do corpo. Então, a psoríase, ela tá sim também relacionada a um desequilíbrio na flora acometendo o malacésia, mas ela também tem uma origem de fundo autoimune e também emocional. Então, ela aparece também no corpo. Então, é comum descamação em região de cotovelo, em região de braço, na região das costas. Ela pode aparecer com pequenas pintinhas esbranquiçadas ao longo do corpo e ela costuma também trazer junto dela a dor nas juntas. Então, não é uma manifestação que fica restrita ao couro cabeludo. E a dermatite seborreica, ela também pode se estender para algumas partes da face. Então, é muito comum homem ter na região de barba, é muito comum ter na região de cantinho do nariz e é muito comum ter aqui na região de sobrancelha e de cantinho da área dos olhos. Então, embora as três tenham um uma base, né, envolvendo ali o microbioma do couro cabeludo, as etiologias e as manifestações clínicas são diferentes. Então, não tem como a gente classificar todos os tipos de descamação como sendo a mesma descamação. E aí, quando a gente chega no cenário da dermatite seborreica, a gente também não pode classificar todas as dermatites como sendo uma meramente inflamação do couro cabeludo. Por quê? Essa dermatite pode ser uma dermatite por contato. Então, o paciente ali teve contato com uma tinta de cabelo, que ele nunca teve contato antes. Ou pessoas que são muito sensíveis
Às vezes, a gente acontece dermatite de contato por conta de grampo de cabelo, desses metais que às vezes ficam na gominha de cabelo, ou até mesmo da escova que a pessoa faz uso. A gente tem algumas escovas dessas de modelar fio de cabelo que elas têm umas cerdazinhas metálicas. Então, isso pode ocasionar uma dermatite por contato. A gente tem, e a dermatite por contato, normalmente ela é passageira. Ela vai acontecer ali de forma pontual, ela pode causar prurido, ela pode causar uma descamação leve, vai ser como se fosse uma caspa com um fundo avermelhado, mostrando a inflamação. A gente tem também a dermatite alérgica, que aí já vai acontecer, por exemplo, quando o paciente tiver tido contato com algum tipo de química, então algum alisante, algum tipo de descoloração no cabelo, e a manifestação não vai ficar restrita ao couro cabeludo. A gente vai ter irritação na pele, a gente vai ter irritação na área dos olhos, a gente vai ter, dependendo do nível, até uma irritação do trato respiratório também. E a dermatite irritativa, ela é muito parecida com a dermatite de contato, só que ela é aquela dermatite em que, principalmente em regiões de extremidade, por isso que acaba sendo muito confundida com a dermatite alérgica e com a psoríase. Então, nessas regiões, principalmente de extremidade, quando o paciente tiver contato com alguns tipos específicos de produto, ele já vai sentir aquela irritação, que não vai ser tão grave quanto uma alergia, mas também não vai ser tão passageira quanto uma dermatite de contato. Por isso que não só a nossa observação macroscópica é importante, mas unir e saber fazer as perguntas certas para o paciente faz toda a diferença. Porque o manejo das dermatites, ele vai ser um manejo muito mais anti-inflamatório. Agora, quando a gente fala da dermatite seborreica, da psoríase, a gente tem, além de uma via anti-inflamatória para poder trabalhar, a gente precisa trabalhar também o microbioma e a gente precisa trabalhar também a função barreira de pele. Então, quando a gente fala em especial da fisiopatologia da dermatite seborreica, nós estamos falando de uma condição em que os fatores ambientais, o microbioma e os fatores endócrinos estão envolvidos. Então, em primeiro lugar, a gente tem uma colonização pelo fungo Malacésia. Nós temos vários tipos de Malacésia, tá? Eu vou mostrar alguns para vocês que já estão mais correlacionados e bem descritos na literatura como relacionados à dermatite seborreica. Então, quando eu crio um ambiente ali em que eu tenho um excesso na secreção sebácea ou um início de um excesso de secreção sebácea, eu tenho a colonização pelo Malacésia. Só que essa colonização, gente, ela é uma colonização excessiva. Se vocês olharem nessa imagem, o Malacésia está representado por essas bolinhas verdes. O Malacésia já é um fungo que faz parte da nossa pele, que faz parte do nosso microbioma. Então, quando eu tenho esse desbalanço, por que que a população de Malacésia aumenta? Porque ele tem ali um microambiente que vai ser perfeito para ele poder se proliferar. E aí, quando ele se prolifera, o que diante desse quadro de secreção, de aumento de secreção lipídica pela glândula sebácea, quando ele se prolifera, ele começa a usar as lipases para poder degradar esse sebo. E aí, quando esse sebo é degradado, né, que ó, a gente tem um aumento na produção de sebo, que vai entupindo aqui, ó, o ducto do folículo piloso. E aí, quando eles degradam pela lipase esse sebo, são liberados os triglicerídeos. E a gente tem dentro desses triglicerídeos o ácido oleico. E o ácido oleico, ele gera um desbalanço na função barreira de pele gigantesco e ele também induz a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Quais seriam exemplos dessas citocinas que a gente já tem descrito? IL-1-alfa, TNF-alfa, IL-6, IL-8 são as principais descritas aí na literatura. E aí isso vai gerar uma susceptibilidade, uma ativação do sistema imune e essa barreira de pele vai ficar comprometida. Só para a gente relembrar, o que que é a função barreira de pele? É a função que a pele tem de nos proteger
contra principalmente os agentes externos. Então, esse paciente vai ficar mais suscetível aos danos da radiação solar, vai ficar mais suscetível em relação a questões de eventos externos, né? Então, em relação à questão de produto que usa no cabelo, ele vai ficar mais suscetível em relação a esse controle de oleosidade, ele vai ficar mais suscetível em uma condição de eflúvio. Só que é importante a gente entender que todo esse cenário que a gente acabou de conversar pode acontecer mesmo que o paciente não manifeste sinais clínicos intensos. Então, quando a gente volta nessa imagem aqui que eu mostrei para vocês, da dermatite seborreica, a gente tem aqui um quadro clínico intenso. Só que nem sempre o meu paciente vai estar nesse nível aqui. Daí a importância de eu entender que esse processo aqui já está acontecendo, para que o manejo adequado a gente consiga fazer isso junto do paciente. Então, entender esse microbioma é fundamental. O que que é essa perda de função barreira? A nossa pele, principalmente aqui na epiderme, nós temos o acúmulo dos queratinócitos. Então, a gente tem o processo de renovação celular acontecendo. Quando nesse cenário de aumento da secreção sebácea, por que que eu tenho essa perda de função barreira? Porque quando a minha comunidade fúngica começa a se proliferar, a gente não tem só o Malacésia restrita, que é o mais famoso se proliferando. A gente tem o Malacésia globosa e a gente também tem a Cândida, Filobasium e a Mycosfarela sendo proliferados aqui nessa superfície da pele. E aí, essa lipase que é liberada, que começa a degradar esses triglicerídeos, faz com que o processo de renovação celular que vai acontecendo da base da minha derme até a minha epiderme aconteça de forma muito acelerada. E aí, esse processo acelerado faz com que eu tenha descamação acontecendo, faz com que essas casquinhas se acumulem aqui e eu tenho ainda, junto disso, uma mudança na composição também da comunidade bacteriana. Então, a quantidade de Cutibacterium diminui significativamente comparado a um indivíduo saudável. E para quem não sabe, o Cutibacterium também é uma bactéria que vive aqui na superfície da nossa pele, né, incluindo ali o couro cabeludo, e ele ajuda nesse controle da barreira de pele. Então, a gente perde esse Cutibacterium também diante desse descontrole. E aí, a gente precisa entender junto do paciente como que tá a saúde dele. Por quê? Os sinais clínicos, guardem essa informação, que essa informação ela é muito importante. Os sinais clínicos, eles não precisam estar extremamente evidentes para a gente classificar esse paciente como um paciente de dermatite seborreica. Ele pode ter uma produção normal de sebo, só que a composição lipídica, a ativação dessas lipases pela população de malacésia ser muito grande. Então, o quadro inflamatório já vai começar muito antes de eu ter um aumento da produção de sebo e de eu ter essa descamação aqui acontecendo. Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente começa com um processo inflamatório, que pode ser por essa sensibilidade da composição lipídica, ou pode ser porque de fato tem uma produção de sebo muito aumentada acontecendo. E aí, esse meu paciente, né, vai gerar um ciclo ali internamente dentro do folículo piloso de aumentar citocinas pró-inflamatórias e a gente acelerar o processo de turnover. Então, isso pode acometer, pode resultar na formação de descamação na superfície da pele. Mas nem sempre isso vai ser tão visível. Então, a gente pode ter desde um quadro de prurido, assim, que parece uma acne no couro cabeludo, mas é um quadro de dermatite seborreica já inicial. A gente pode ter um quadro muito avançado, como esse aqui da imagem da direita, em que eu tenho sensibilidade no couro cabeludo e em que eu tenho também uma descamação que está extremamente aderida. Mas quando eu encosto, que eu massageio esse couro cabeludo do paciente, eu consigo, pela oleosidade, ver que existe ali mobilidade.
ou ela pode estar restrita apenas em regiões específicas, como aqui na região da nuca e atrás da orelha, que é uma região muito comum. Então, ela pode ter uma casquinha menor, vai ter esse caráter amarelado, mas eu não posso esquecer que ela vai ter junto dela esse fundo, que é um fundo avermelhado, né? Indicando ali a inflamação acontecendo. Então, quando a gente pensa no cenário para um paciente desenvolver essa dermatite seborreica, a gente não precisa pensar só no aumento da produção de sebo. Quando eu já tenho uma barreira cutânea fragilizada, que pode acontecer por questões de saúde, cuidados no dia a dia, a gente já vai gerar a partir daí um quadro inflamatório. E isso já é suficiente para alterar o microbioma. Então, favorecer a proliferação fúngica. Então, eu vou ter uma colonização excessiva por malacésia, ou eu vou ter uma resposta inflamatória exagerada diante de uma sensibilidade nas lipases que estão ali presentes, nos lipídios que estão ali presentes. E isso vai gerando um ciclo vicioso. Por isso que, quando eu não sei identificar, que é o que eu falei com vocês lá no início, quando eu não sei identificar qual que é a origem dessa descamação, de onde que essa descamação está vindo, eu não consigo pensar em como solucionar essa cronologia em que a dermatite está inserida. Então, eu não consigo fortalecer essa barreira cutânea, controlar o processo inflamatório e diminuir a população fúngica. Então, a partir do momento que eu conheço esses mecanismos que estão associados, eu consigo pensar em ativos e em estratégias de tratamento que vão justamente quebrar esse ciclo vicioso. E aí, normalmente, gente, quando a gente consegue controlar, acertar essa linha de tratamento, o paciente fica ali por volta de um mês e meio, nos tratamentos tópicos de eletroterapia, de terapia capilar, para aí sim ele começar a ser um bom candidato para o tratamento injetável. Porque normalmente esse quadro causa uma queda intensa de cabelo, principalmente quando ele está mais avançado. Só que é impossível quando o paciente está sentindo muita dor, quando ele está extremamente fragilizado, eu consegui massagear ali o couro cabeludo desse paciente. Eu consegui desinflamar esse couro cabeludo fazendo ali uma puntura o tempo inteiro, seja com microagulhamento, seja com a intradermoterapia. Então, a gente precisa primeiro parar essa inflamação, controlar esse microbioma, porque isso por si só já vai ser o suficiente para conseguir parar essa queda de acontecer de forma muito intensa, para só depois a gente conseguir pensar nos injetáveis, tá? Então, quando a gente vai trabalhar nesse manejo, a gente vai pensar em controlar a oleosidade, controlar a inflamação, melhorar a nutrição e a oxigenação e fortalecer esses fios. Porque pensa, eu tô ali num cenário de descamação intensa, eu tô ali num cenário de proliferação, ou seja, eu tô tendo uma renovação celular num momento, né, de uma forma muito mais rápida de como ela deveria acontecer. E aí, a gente não tem o folículo lá na base da minha derme sendo nutrido do que ele precisa para poder se desenvolver. Então, por que que esses fios caem? Porque eles não têm tempo para cumprir ali a fase anágena da forma como eles deveriam cumprir, tá? Então, por isso que a gente precisa pensar também em estratégias de fortalecimento. E aí, por isso que eu tô falando com vocês que a gente vai entrar com a terapia, com a cosmetologia, em primeiro lugar, para depois eu pensar em vir com uma forma de manejo que seja a forma de manejo ali injetável, tá? E aí eu posso fazer isso através do uso do LED, principalmente do LED azul. Eu posso fazer uso do LED azul e também do infravermelho. Eu posso também fazer uso da alta frequência, da terapia capilar e também, gente, pensar na dieta do paciente. Por quê? Eu posso ter uma disfunção endócrina que está sendo ali desencadeada ou piorada pelo fator dieta. Então, entender do estilo de vida, da alimentação desse paciente também é extremamente importante. E aqui eu coloquei para vocês uma das manobras que a gente faz em consultório, que é, e não precisa ter lavatório para poder fazer ela, tá?
que é o uso do óleo essencial de cravo-folha, que ele vai conseguir fazer esse controle de microbiota e vai conseguir trabalhar em desinflamar esse couro cabeludo, reduzir estresse oxidativo, misturado com o óleo carreador, que é o óleo de semente de uva. Toda vez que a gente vai fazer o uso de um óleo essencial, a gente precisa, o óleo essencial é uma substância extremamente concentrada. Então a gente precisa de um óleo carreador para poder fazer a dispersão desse óleo essencial. Junto do óleo de semente de uva e do de cravo, a gente pode pensar também no óleo essencial de melaleuca, porque ele tem propriedades anti-inflamatórias e antifúngicas que são também assim extremamente importantes para a gente pensar nessa qualidade do couro cabeludo, tá? E, gente, quando a gente fala nessas práticas, né, de manobra de massagem, de uso de LED, de alta frequência, e da terapia capilar, a gente tem também, a gente não pode esquecer, né, que existem as abordagens, principalmente para os casos extremamente graves, que são feitas de forma oral. Então, o uso de antifúngicos de forma oral, e é muito feito também o uso dos retinoides, tanto de forma tópica quanto de forma oral. Então, para quê? Para a gente poder pensar em reduzir essa hiperqueratinização, porque eu tenho essa proliferação excessiva ali acontecendo, e para eu conseguir reduzir essa população fúngica. Então, em alguns casos, é necessário entrar com essa parte de medicação também, mas a gente consegue ter. Principalmente quando identificado no início, a gente consegue ter um excelente retorno e uma excelente melhora do paciente. Então, eu trouxe aí para vocês compreenderem, né, o cenário completo. Então, a gente vai atuar em reduzir a população fúngica, tanto topicamente quanto sistemicamente. A gente precisa melhorar a função barreira. Então, quando a gente pensa em melhorar a função barreira, a gente está falando tanto em uso de retinoides, né? Entraria em reduzir esse turnover celular e os agentes queratolíticos também vêm para poder retirar esse excesso de descamação e de células acumuladas ali. Dentro da manobra que eu acabei de ensinar para vocês de terapia capilar, isso também acontece, mas a gente precisa adicionar ali alguns ativos em específico, como por exemplo o zinco, o ácido salicílico. Então hoje a gente tem peelings para couro cabeludo específicos com ácido salicílico, para a gente poder ter essa função queratolítica aí acontecendo também, tá? Então é importante a gente entender que essas manobras, né, que essas outras alternativas, elas também existem e que a dermatite seborreica ela pode também ter um caráter sistêmico. E aqui, por último, eu trouxe para poder compartilhar com vocês um caso que eu atendi lá na clínica. A paciente veio questionando de descamação. Essa descamação ela percebia principalmente aqui nessa região de trás, de forma pontual. Falou: ah, de vez em quando eu passo a mão. E sinto, eu não vejo uma descamação caindo assim na minha roupa, no meu cabelo. Quando eu coço, eu sei que eu consigo soltar essas casquinhas de forma muito leve. E aí, na hora que eu fui conversando com essa paciente, né, para poder entender como que era o estilo de vida, em que momento de vida ela estava contando que estava muito estressada porque estava com um aumento de demanda no trabalho. Ao mesmo tempo, ela está fazendo doutorado, ela tinha mudado de casa há pouco tempo, e aí aquelas coisas de obra que precisava arrumar em apartamento, e isso aí foi se somatizando. Ela tem um histórico de psoríase, então ela já veio contando desse histórico de psoríase, e ela relatava que sentia dor ao toque no couro cabeludo. Então, ela tem cabelo longo, então ela fala, às vezes para pentear, para prender, eu sinto que meu couro cabeludo ele tá muito dolorido. E eu não sentia o couro cabeludo dolorido dessa forma antes. E aí, na hora que eu comecei a analisar macroscopicamente o couro cabeludo dela, eu não vi nenhum sinal de falha. Ela também não estava com um teste de tração positivo, então a gente não tinha um eflúvio intenso ali acontecendo. O sono também a paciente relatou que não estava legal, só que na hora que eu olhei a casquinha, eu não conseguia macroscopicamente ter certeza se aquilo ali era uma dermatite seborreica ou não. E aí, na hora que eu coloquei o tricoscópio, eu coletei essas imagens que vocês estão vendo aqui. Eu tinha, na verdade, gente, uma mistura
Eu coletei tanto aqui dessa região quanto atrás da orelha dela, uma mistura dessa descamação aqui embaixo mais prateada e dessa descamação que vocês estão vendo aqui em cima mais amarelada. Então a gente tinha aumento de oleosidade, ela tem cabelo liso, ela falou que sentia que a raiz estava ficando extremamente oleosa, mas ela tinha também a descamação da psoríase acontecendo. Então a gente tinha os dois eventos acontecendo ao mesmo tempo. E isso de fato pode acontecer. E isso muda um pouco o que que a gente usa de abordagem de primeira linha. Então, essa é uma paciente que, de forma alguma, a gente vai entrar com algum tratamento injetável. Então, ela tinha muito tempo que não fazia um check-up, então eu solicitei alguns exames de sangue. Foi detectada baixa de ferro, ferritina, vitamina D baixa, níveis de zinco baixo. Deixa eu ver o que mais os que me chamaram a atenção. Vitamina A, muito baixa também. E tudo isso, gente, principalmente vitamina D, é essencial para a gente ter força no fio, para a gente poder controlar uma série de reações metabólicas no nosso organismo. Então, toda essa questão de cuidado com saúde, toda essa questão de como lavar o cabelo, foi orientada ali para a paciente, né? Ela tinha muito costume de ficar 2 dias sem lavar o cabelo, mesmo com o cabelo mais oleoso e de usar muita fonte de calor toda vez que lavava. Então, ela já foi com a orientação completa, da forma de pentear, do lavar diariamente, do massagear. E aí, a primeira linha, além da terapia capilar, né, como home care, a primeira linha de tratamento que a gente entrou com ela foi essa linha aqui da Granda, que eu gosto muito, que é a linha Refresh, que ele tem o óleo essencial de lavanda. Então, ele vai ter tanto as propriedades de acalmia quanto as propriedades anti-inflamatórias, tá? E aí, dentro do consultório, na terapia capilar, a gente trabalhou toda a parte antifúngica e toda a parte queratolítica. Então, a gente fez os peelings para couro cabeludo, por quê? Para a gente ter o manejo dessa dermatite seborreica, a gente precisa tirar toda essa descamação. Mas não é sair arrancando essa descamação do paciente. Até porque a gente viu que a gente tem uma psoríase aqui junto. Mas a partir do momento que a gente vai provocando a emoliência, a gente consegue ir retirando essa descamação e desobstruindo ali toda essa região. E aí, depois que o paciente fica ali um mês e meio nessas sessões de terapia capilar e com esse home care, a gente consegue ir construindo uma próxima etapa de melhorar ainda mais a nutrição, a oxigenação e o fortalecimento para que a gente tenha essa função barreira totalmente recuperada e quadros como esse não voltem a acontecer novamente, tá? Então, assim, gente, essa é a parte mais desafiadora. Porque hoje, quando a gente pensa, né, nas manobras de massagem, no uso dos olhos, em indicar um home care, isso às vezes eu vejo que passa muito batido, é muito negligenciado. Acha que o uso de Acho que o uso dos, né, dos cosméticos e tudo, dos óleos, ele é uma coisa só para o paciente ficar restrito no home care. Só que de nada adianta ele usar só em casa se o paciente não tem orientação de como utilizar esses produtos e se ele não sabe como que ele faz o manejo, as tratativas mesmo, em específico naquela região. Então, de fato, precisa ser um trabalho em conjunto, tá? E a suplementação que eu coloquei aqui é a suplementação que eu prescrevi para paciente com base nesses resultados de exame, que é outro ponto. A gente só pode suplementar o que de fato está faltando, o que de fato está desregulado ali no paciente. Então, o que eu quis trazer aqui para vocês é esse cenário geral de como que é a dinâmica, de como que isso funciona e do tanto que é desafiador, principalmente se a gente não consegue conhecer essa anatomia do folículo, toda essa parte inflamatória envolvida, todos os mecanismos, porque de um modo geral as pessoas pensam assim: ah, tem dermatite seborreica, é controlar a produção de sebo e desinflamar. Só que é muito além disso. Então, eu espero ter conseguido mostrar um pouquinho desse cenário, né, da importância disso para vocês, porque, igual eu falei, tem chegado cada vez mais, né, principalmente porque a gente sabe que o tanto que o nosso cabelo, o nosso couro cabeludo, ele reflete questões sistêmicas do nosso corpo. Então, o estresse, o estilo de vida, o fazer tudo correndo, tudo que a gente está sendo exposto aí no dia a dia. Então, a gente saber acolher, olhar para isso de fato no paciente, a gente consegue sim entregar excelentes resultados. Mas não é uma tarefa tão fácil, ok?
Gente, dúvidas? Deixa eu voltar aqui para eu poder ver vocês. Ai, pronto, tô conseguindo ver vocês de novo. Dúvidas? Podem me mandar aqui pelo chat, podem abrir também a câmera, o microfone, quem quiser. Gostaram de conhecer um pouquinho mais a dermatite seborreica? Que bom que vocês gostaram da aula, fico muito feliz. Agora a gente vai, né? Hoje foi a estreia oficial do nosso Triv Talks, então a gente sempre vai ter uma série de aulas com esses temas que envolvem, né, a tricologia. Eu sempre brinco que a tricologia ela é um mundo à parte, então é para quem realmente ama, porque tem muitas coisas assim que são extremamente sensíveis e que precisam de um olhar mesmo diferenciado para poder entregar resultado, e não só resultado, gente, qualidade de vida para os nossos pacientes também, né? Porque imagina você conviver com dor, com tocar, o paciente sentir vergonha desses tipos de descamação, né? E a gente pensar assim, ah, tá, é só desinflamar. Eu sempre faço analogia com melasma, ah, não, é só usar um ácido clareador. E não é, tem muito mais além disso envolvido, né? Por isso que às vezes a gente vê muito paciente frustrado, ah, eu fiz terapia, fiz aquilo e não resolveu nada. Às vezes não resolveu, de fato, porque exige tempo, exige manobra correta, exige a sequência, né, do uso de produtos e do entendimento ali do que de fato está acontecendo, da fisiopatologia daquilo ali. E não é uma tarefa simples, né? Então, exige a nossa dedicação profissional para poder buscar esse conhecimento, para poder de fato entregar esse resultado, né? Esses resultados para os pacientes. Então, a gente vai trazer mais temas como esse. Eu não sei se todo mundo que está aqui acompanhando já está lá na nossa comunidade. Então, hoje foi a nossa estreia do Thrift Talks. Nós teremos sempre essas aulas, a gente vai mandar para vocês, tá? Essas aulas vão acontecer, em média, uma vez a cada 45, 60 dias. Então, à medida que os temas forem surgindo lá na nossa comunidade, eu vou trazendo as outras professoras da Triv também, vamos trazendo aqui para vocês, para a gente conseguir, de fato, criar essa rede, né? Fortalecer essa nossa rede dentro da tricologia. Combinados? Então, espero ver mais vocês nas nossas próximas aulas e a gente continua lá o nosso contato na nossa comunidade também, tá bom? Um super beijo para vocês e ótima semana.